Clarice volta para Petrópolis e, diante de um detalhe inesperado, é invadida por memórias que mudam tudo, fazendo ela se lembrar de sua verdadeira história e de sua ligação com Beatriz. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice decide seguir os rastros de seu passado até Petrópolis. Algo nas pinturas que Beto lhe mostrou despertou lembranças vagas, fragmentos desconexos que apontavam para uma verdade enterrada. Ao chegar ao abrigo, onde supostamente viveu, tudo parece estranho e ao mesmo tempo familiar. Mas é ao se deparar com um simples detalhe que sua mente é tomada por uma enxurrada de imagens. A despedida da filha ainda pequena, o desejo de voltar, a promessa não cumprida. Ali, diante de Beatriz e das flores que um dia tanto amou, Clarice finalmente se lembra, e a verdade que ela passou anos procurando ressurge com força total, transformando tudo à sua volta. Tudo deverá acontecer logo após Clarice observar cada pintura, com olhos marejados, como se estivesse diante de fragmentos esquecidos de si mesma. Seus dedos deslizam lentamente pelas bordas das telas, sentindo a textura do tempo. Ela permanece em silêncio por alguns segundos, tomada por uma emoção que ainda não consegue nomear. Beto se aproxima com cuidado e pergunta em voz baixa, cheio de expectativa: "Você se lembra de alguma dessas pinturas, Clarice?" Clarice não responde de imediato. Seus olhos se fixam em uma tela específica, onde uma flor da imperatriz é retratada com cores vibrantes e traços firmes. Ela leva a mão à boca, surpresa. Em seguida, avista a assinatura no canto inferior da obra: Clarice Dourado. Um arrepio percorre sua espinha. Clarice murmura, como se estivesse falando para si mesma: "Eu pintava essa flor, era a minha favorita, a flor da imperatriz. E essa assinatura, Clarice Dourado." Ela fecha os olhos e, de repente, uma enxurrada de memórias invade sua mente. Vê-se arrumando suas telas em um pequeno ateliê em Petrópolis. Recorda-se do trem que a levou até o Rio de Janeiro, cheia de esperança. Se lembra de ter deixado sua filha para trás, ainda criança, e de prometer que voltaria. Clarice então volta a si com lágrimas nos olhos e afirma, com a voz embargada: Eu me lembrei do dia em que saí de casa para expor minhas pinturas no Rio de Janeiro. Era o meu sonho, e eu deixei a minha filha com minha sogra em Petrópolis." Beto se emociona ao ver a confirmação do que Beatriz sempre contou. Ele se aproxima e diz com ternura: "É essa exatamente a história que a Beatriz sempre contou, Clarice. Ela ficou com a avó e esperou por você." Clarice enxuga uma lágrima e mexe a cabeça, com um sorriso frágil. "Ainda estou meio tonta com tudo isso, com as imagens, as lembranças, mas sei que preciso conversar com a Beatriz, olhar nos olhos dela." Beto sorri, firme, e afirma com convicção: "Eu posso levar você até ela, Clarice, em Petrópolis. Essa é a notícia que mais vai alegrar o coração da Beatriz. Ela nunca perdeu a esperança." Clarice segura a mão de Beto com força e responde, emocionada: "Obrigada, Beto, por não desistir, por estar ao lado dela." Ele apenas sorri em resposta e juntos começam a organizar as pinturas para a próxima etapa: o reencontro de mãe e filha. E então, logo depois, Clarice dobra com cuidado algumas peças de roupa e as guarda na mala com movimentos suaves, mas determinados. No espelho, ela vê seu reflexo e leva essa mão ao peito, sentindo o coração bater mais forte. Estava decidida. Desce as escadas da mansão com a mala em mãos e encontra Juliano na sala, lendo o jornal. Ele abaixa o jornal e questiona, desconfiado: "Vai sair com mala agora? Vai para onde?" Clarice respira fundo e responde com um leve sorriso: "Preciso resolver uma questão da Magnifique."
Vou até São Paulo comprar alguns enxovais novos. Juliano franze o senho, estranhando a decisão, e comenta: Mas por que você mesma? Pode mandar alguém da equipe para isso. Não precisa se desgastar. Clarice tenta disfarçar a ansiedade e retruca com firmeza: Vai ser bom para mim, uma viagem curta. Vou arejar a cabeça. Juliano se levanta e encara a esposa com desconfiança, enquanto fala: Tomara mesmo que seja só isso. Seria o fim descobrir que você está aprontando alguma pelas minhas costas. Clarice o encara por um breve momento, mas opta por não alimentar a tensão. Apenas responde, com elegância: Até breve, Juliano. E então, ela sai da mansão, deixando o marido desconfiado e resmungando: Só me faltava essa mulher começar a esconder as coisas de mim. Logo depois, Clarice se encontra com Beto no camarim da boate de Lígia. O ambiente está vazio, exceto pela melhor amiga, que observa os dois com um misto de apoio e apreensão. Beto se aproxima e afirma: Já está tudo certo, Clarice. O carro está pronto. A estrada está tranquila. A gente pode sair a hora que você quiser. Clarice respira fundo e responde com determinação: Então vamos. Eu preciso tirar essa história a limpo de uma vez por todas. Lígia abraça a amiga com carinho e diz, com esperança no olhar: Vai com fé, minha querida. Eu torço muito para você lembrar de tudo. E se for para reencontrar a sua filha, que seja com o coração aberto. Clarice segura as mãos de Lígia com força e afirma, emocionada: Eu sinto que falta muito pouco para entender isso tudo, Lígia. Muito pouco. E o meu coração, ele precisa dessa verdade. Os dois se despedem e entram no carro. A estrada para Petrópolis se desenha sob um céu nublado e Clarice observa cada curva, cada paisagem, com olhos de quem já esteve ali antes. Ao avistar as montanhas e casarões antigos, sua respiração acelera. Ela murmura para si mesma, tocando o vidro da janela com os dedos: Eu conheço esse lugar, eu conheço. Finalmente o carro estaciona diante do abrigo de Carmen. Beto desliga o motor e se vira para Clarice, oferecendo: Se quiser, eu posso esperar aqui. Vai lá, conversa com ela do seu jeito, sem pressão. Clarice sorri com gratidão e afirma: Obrigada, Beto. Só um momento a sós, depois eu chamo você. Ela desce do carro e caminha até a porta do abrigo. Seus passos são lentos, mas firmes. A campainha ecoa e alguns segundos depois, a porta se abre. Beatriz surge, com o rosto surpreso e o coração disparado. Ela gagueja, mas sorri ao reconhecê-la. Mãe? Clarice sorri com os olhos marejados e afirma com a voz embargada: Oi, Beatriz, a gente precisa conversar. Beatriz segura a maçaneta com força, tentando conter a emoção, e sorri com os olhos brilhando ao ver Clarice em sua frente. Com a voz trêmula, ela pergunta: Você se lembrou de tudo? Clarice dá um passo à frente, olhando nos olhos da jovem, e responde com delicadeza: Não tudo, mas o Beto encontrou algumas das minhas antigas pinturas. Elas estavam trancadas num cofre, um cofre do Juliano. Quando vi aquelas imagens, foi como se algo dentro de mim tivesse se acendido. Beatriz abre caminho para que ela entre, com o coração disparado. Assim que entram na pequena e aconchegante sala do abrigo, Clarice observa cada detalhe com olhos curiosos e completa: Uma chuva de lembranças invadiu minha cabeça. Me vi pintando, viajando para o Rio de Janeiro. Me despedi da minha filha naquela época. Só que eu não conseguia ver o rosto dela. Beatriz se emociona, toca o peito com a mão e afirma: Essa filha era eu, Clarice. E eu nunca esqueci esse dia, nem por um segundo da minha vida. Nesse momento, Carmen se aproxima, com a mesma serenidade de sempre, e segura as mãos de Clarice com carinho. Ela diz com firmeza:
Foi muito bom você ter vindo, Clarice. Muito bom. Essa foi sua casa. Você viveu aqui com o meu filho. E depois foi aqui que eu criei a Beatriz até os 4 anos de idade. Clarice olha ao redor, com os olhos marejados. Cada móvel, cada parede, parece acionar uma sensação dentro dela. Ela leva a mão ao peito e murmura: é tão estranho, mas ao mesmo tempo tão familiar. É como se eu já tivesse estado aqui. Como se esse lugar fizesse parte de mim. Beatriz sorri, emocionada, e afirma com doçura: por que faz? Você esteve aqui, mãe. Isso aqui também é sua história. Clarice olha para ela com os olhos marejados. E pela primeira vez, o termo mãe soa natural e profundamente verdadeiro. Ela respira fundo, visivelmente abalada, e dá um passo mais perto de Beatriz. Mas antes de falar qualquer coisa, os olhos dela se perdem de novo na pintura de uma flor que está pendurada na parede do abrigo. Ela sussurra quase sem voz: eu pintei isso? Não pintei? Carmen e Beatriz trocam um olhar cheio de esperança. E então, Clarice se permite sorrir, mesmo com o coração ainda em pedaços. Clarice caminha ao lado de Beatriz pelo abrigo, ainda com o olhar um pouco perdido, tentando juntar as peças que começaram a surgir em sua mente. Beatriz então para diante da porta e diz, com um sorriso esperançoso: tem uma coisa que eu quero muito te mostrar. Talvez isso te ajude a lembrar de tudo de uma vez. Clarice franze a testa, um pouco intrigada, e pergunta: o quê? O que é que você quer me mostrar? Beatriz abre a porta e aponta para o grande salão do abrigo, onde uma longa mesa de madeira ocupa boa parte do espaço. Ela então afirma: essa mesa foi aqui que você teve aquela lembrança da toalha vermelha sendo estendida, não foi? Você se lembrou de estender essa toalha sobre uma mesa grande. Só podia ser aqui. Clarice entra devagar no salão, seus olhos percorrendo cada detalhe. Ela estende a mão e passa os dedos pela madeira polida. Depois de alguns segundos em silêncio, ela sussurra: Eu me lembro dessa mesa. Parece um sonho, mas eu me lembro. Beatriz sorri, emocionada, e pega delicadamente na mão da mãe. Vem comigo. Tem mais uma coisa que eu quero te mostrar. As duas seguem para o jardim dos fundos do abrigo. Clarice pisca algumas vezes com a luz do sol e logo se depara com uma cena encantadora. Dezenas de flores da imperatriz florindo, balançando levemente com o vento. O aroma suave das pétalas toma o ar. Beatriz para diante do canteiro e declara com ternura: esse aqui sempre foi o seu canto favorito, sabia? A vovó Carmen dizia que você amava essas flores. E foram elas que você mais desenhou nas suas telas, as flores da imperatriz. Clarice caminha até as flores como se estivesse sendo guiada por alguma força invisível. Ela se agacha, passa a mão por uma das pétalas e sussurra: elas são lindas, sempre foram, sempre me inspiraram. E então, como uma enxurrada, uma onda de lembranças invade sua mente. Ela se recorda do momento em que pegava a Beatriz no colo, naquele mesmo jardim, da maneira como chamava sua filha de minha estrelinha, da última noite antes de viajar para o Rio de Janeiro, e do beijo de despedida, cheio de amor e promessa de volta. Clarice vira-se para Beatriz, com os olhos marejados e a voz embargada, e exclama: minha estrelinha, agora eu me lembrei de tudo, meu amor. Beatriz deixa as lágrimas caírem e corre para abraçar a mãe com força, como se quisesse recuperar todos os anos perdidos naquele momento. Ela chora de emoção e sussurra, quase sem voz: eu estava morrendo de saudade de você, mãe. Clarice acaricia os cabelos da filha e murmura: me perdoa por não ter me lembrado antes. Eu parei de tomar os remédios há algum tempo. Acho que isso ajudou. Mas eu devia ter sentido, devia ter reconhecido você.
Beatriz se afasta só um pouquinho, enxuga os olhos com as costas da mão e afirma: eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia se lembrar, e só isso já vale tudo. Clarice sorri, ainda ofegante de emoção, e confessa: ainda tem algumas coisas confusas na minha cabeça, como a história da Bia. Eu não lembro como tudo isso aconteceu. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Beatriz: você é a minha filha. Beatriz aperta as mãos da mãe, com os olhos brilhando de gratidão, e responde: vai com calma. O mais importante você já se lembrou. O resto vai vir com o tempo. Eu tô aqui com você. As duas se abraçam mais uma vez, com o sol batendo suave sobre as flores ao redor. E de longe, perto do carro, Beto assiste a cena com um sorriso orgulhoso no rosto, emocionado com o reencontro entre mãe e filha que ele tanto lutou para que acontecesse. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.